Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Mas nessa visão ele se encontra na terra, porque ele afirmou que descia do céu. O profeta, antes de descrever o toque da 7ª trombeta, ele nos apresenta aqui o segundo interlúdio do livro, que é composto de 25 versetos ou versículos. Porque João, ele teve essa visão. Esse anjo forte é o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele foi visto antecedentemente como anjo sacerdote, no capítulo 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante de Deus. Então o anjo do capítulo 8, versículo 3, e esse do capítulo 10, versículo 1, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado no Velho Testamento de anjo do Senhor, ou anjo de Jeová. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 23, olha o que está escrito assim: porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e os destruirei. Esse anjo do capítulo 10, ele é diferenciado dos demais anjos citados no livro de Apocalipse. Primeira característica dele aqui no versículo 1, que ele estava vestido de uma nuvem. Segundo as Escrituras, as nuvens são os veículos de alta precisão, usados pelos seres celestiais em suas trajetórias, que eu poderia nesta oportunidade chamar universotódromo, né? O Salmo 104, versículo 3, olha o que ele expressa, dizendo assim: põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Nós encontramos também Daniel capítulo 7, versículo de número 13, algo relacionado com as nuvens, dizendo assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Esse anjo vestido de nuvem, ele é diferenciado, porque se trata de Jesus. Nesse símbolo encontramos ele vestido de glória. O mestre envolto de uma nuvem fala de sua aparição como num reconhecimento na terra, de forma secreta, para possá-la posteriormente. E vir sobre as nuvens fala de sua manifestação visível na vinda em glória. Em Mateus capítulo 24, no versículo 30, nós encontramos essa descrição, dizendo assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Jesus, sempre relacionado com as nuvens, ele, quando foi assunto ao céu, após a sua ressurreição, quando ele foi subindo e que os apóstolos olharam para ele, os anjos disseram aqui, no capítulo 1, versículo 11 de Atos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu?
Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vestir. Eles estavam olhando para Jesus e ele subiu. Aí diz o versículo 9, antecedente. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas em uma nuvem. No capítulo 14 do Apocalipse também, Jesus, ele descendo com a foice na mão, ele estava envolvido numa nuvem. Sempre ele está envolvido com nuvens. E aqui também esse anjo, ele tem o arco celeste. O arco celeste fala da fidelidade no pacto e da misericórdia inesquecível. Esse arco é o tipo de diadema de glória. Esse anjo aqui, o rosto dele era como o sol, como diz aí o capítulo 10, versículo 1. O rosto de Jesus brilha como o sol, como nós podemos ver no capítulo 1 do Apocalipse, a imagem dele glorificado. O rosto desse anjo aqui era como o sol, representando, aponta para a santidade fulgurante, refulgente e a majestade de Cristo, porque ele é o sol da justiça. Aqui diz que os pés deste anjo, no capítulo 10, versículo 1, que é toda a intimidade e aparência e semelhança com ele no capítulo 1, os pés como coluna de fogo. Em Apocalipse capítulo 1, na visão dele glorificado que João viu em Pátimos, os pés estão como bronze que sai do fogo. E aqui, os pés aparecem como coluna de fogo. Fala de sua conquista irresistível. Aonde ele pisa, ele refina tudo. Fala de sua estabilidade e também de sua atividade judicial. Versículo 2: E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. No capítulo 5, deparamos com um livro lacrado com 7 selos, que o leão da tribo de Judá tomara da mão do pai. Agora, diante de um grande bramido leônico, João toma da mão do anjo forte. Esse livrinho é chamado no grego Biblaridion, por se tratar de uma parte do projeto judicial de Deus com as nações. É o livro de profecia final. Muitos asseveram que nesse livreto estão as profecias veterotestamentárias que estarão em evidência com a nação profética de Israel no período da grande tribulação. O particípio perfeito passado na língua grega indica que foi aberto e permanece aberto. Foi apresentado dessa forma para ficar patente que o cumprimento seria sem delongas. Outros estudiosos dizem que o primeiro livro trata dos capítulos 1 a 11 e que este livrinho abarca dos capítulos 12 a 22. Meu ouvinte, não é verossímil, porque eles não são do mesmo tamanho. Esse livrinho não tem nada a ver com a liberdade religiosa, nem com a época da Bíblia traduzida, como hoje se encontra em mais de 1000 línguas e dialetos, ou seja, 50% das línguas faladas do mundo atual. A cada minuto, 50 Bíblias são vendidas, atingindo então 72 mil exemplares diários somente no ano de 2006. A Escola de Interpretação Histórica ensina que é essa época do livrinho aberto e que nós, futuristas, refutamos. No tempo desse cumprimento profético, estaremos nas bodas do Cordeiro e o anticristo extinguirá todos os exemplares das escrituras do mundo. Se o anjo deixou o livrinho aberto,
as denominações atuais não poderão manter fechado o livro do Apocalipse. A posição dos pés do anjo forte, pé direito no mar e o pé esquerdo na terra firme, fala de seu domínio mundial e da importância de sua poderosa mensagem. Versículo 3: e clamou com grande voz, como quando brama o leão. O bramido foi de um poder acústico para desfalecer o anticristo e aqueles que fazem do globo terrestre um objeto de expoliação física, moral e de política maquiavélica. Nesse texto, passamos a rever o leão da tribo de Judá, com voz grave, altissonante, manifestando dessa forma a sua majestade, domínio e irresistibilidade. O profeta Jeremias disse no capítulo 25 acerca do rugido do leão. Jeremias capítulo 25, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. No livro de Oséias, capítulo 11, no versículo de número 10, também há uma referência ao bramido do leão. Diz assim: andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. E aqui, esse anjo forte, que é Jesus, João viu ele com o pé direito sobre o mar, o pé esquerdo sobre a terra. Isto quer dizer domínio universal, bramando como leão. Cristo libera seus bramidos para tomar posse da terra e restaurá-la sem demora. Diz aí a sequência do versículo: e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. A palavra trovão aparece 10 vezes neste livro profético. Esses trovões são a voz de Deus em sua plenitude, trazendo terror como supremo magistrado da corte do universo. Dessa forma, advertindo os homens acerca de seus juízos inflamados. No Salmos capítulo 29, 3-9, fala do poder da voz do Senhor. O Senhor, quando fala, a terra treme. Olha o que nós podemos ver aqui no capítulo 29, dizendo, capítulo 29, verso 3, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, quebra o cedro do Líbano. Versículo 7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Verso 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas. Aqui, no capítulo 10, João viu, havendo clamado 7 trovões, fez soar as suas vozes. Meus queridos, esses trovões sétuplos estavam advertindo as nações no que tange aos cataclismos futuros mais severos, como os das 7 taças da ira de Deus. Porque depois disso os juízos serão terríveis. Versículo 4, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Tanto Daniel como João receberam ordens para deixar parte das visões seladas, porque o tempo do cumprimento ainda não havia chegado. Livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 9, nós encontramos essa ordem. E naquele momento o profeta Daniel obedeceu.
Daniel capítulo 12, versículo 9. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. A João foi determinado para não redigir a mensagem dos 7 trovões. É melhor vivermos preparados em comunhão com Deus do que especularmos o que Ele tem revelado e reservado para o fim, e que não foi revelado às criaturas humanas. Esta é uma porção do livro da revelação que fica sem explicação por qualquer exegeta, escatologista, hermeneuta. Qualquer conjectura será mera especulação. Quando o anjo declarou a João que não haveria mais demora, John Stott diz: a revelação feita a Daniel foi escrita referindo-se à história com o futuro e o fim dos tempos ainda remoto. Mas a revelação feita a João põe-nos frente a frente com o fim dos tempos como parte da perspectiva imediata das nossas vidas. Hoje, não somos informados acerca do que os 7 trovões disseram, mas em breve saberemos em minúcias. Aqui em Apocalipse 10, versículo 9, continuando a leitura desse texto, porque esta é uma palavra bíblica e na sequência textual. E fui ao anjo dizendo-lhe: dai-me o livrinho, e ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Os profetas Ezequiel e Jeremias, eles tiveram experiências também gastronômicas e espirituais, semelhante às de João ao degustar o livrinho. Ezequiel capítulo 2, no versículo de número 9, nós podemos ver escrito assim: então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele achava escrito lamentações, suspiros e ais. No versículo 8 diz assim: mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Jeremias também no capítulo 15, no versículo 16, ele comeu também o rolo do livro. Olha o que está escrito, deixa a Bíblia explicar-se. Jeremias 15, 16. E achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Na boca era doce, o que demonstra ser salutar receber uma revelação de Deus que clareia a mente e adocica o paladar espiritual. O Salmo 119, versículo 103, ele nos mostra essas verdades maravilhosas. Olha o que diz aqui de uma forma toda especial: oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Com meu livro refere-se à assimilação geral da palavra profética. Amargo no ventre refere-se à responsabilidade em anunciar os castigos. Jonas, quando foi enviado pelo Senhor a pregar em Nínive, capital do Império Assírio, que hoje é parte norte do Iraque, ele sentiu o amargor de pregar a destruição daquela cidade. O dom de profecia também é doce, porque exorta, edifica e consola. Mas o ministério de profeta quase sempre é amargo. O importante é a gente pregar a palavra, anunciar a verdade. Agora, a palavra de Deus é vida para aqueles que querem adorar a Deus e servi-lo, mas ela é fel, ela é amarga para aqueles que
não querem obedecer à palavra de Deus. Estaremos até o fim, pregando a palavra, anunciando o evangelho, e Deus vai dar vitória. Vou orar por você agora, por você que tem meditado na palavra de Deus, por você que tem pregado, e por você que já tem visto a rejeição dela. Ela é doce quando a gente prega, ela é amarga quando ela é rejeitada, não por nós, mas por aqueles que não acreditam na eficácia e na autenticidade da sua inspiração inerrante. Vamos orar. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Excelso e magnânimo Deus, diante da tua presença, transmitir aqui a tua palavra sobre o livrinho doce e amargo que João pegou da mão do anjo, que é o teu filho Jesus Cristo, que é um anjo diferenciado que aparece aqui no livro de Apocalipse. Pai amado, graças te damos porque o teu filho foi visto aqui com o pé direito sobre o mar esquerdo sobre a terra. Ele terá o domínio universal quando ele vier no milênio governar essa terra, e também nós governaremos com ele. Graças te damos porque ele virá agora, Senhor, como conquistador, glorioso, excelso e bendito. Meu Deus, quero te apresentar os nossos ouvintes diante de ti, aqueles que estão precisando de alegria, de paz, de amor, de comunhão plena contigo. Venha visitá-los agora, que todos eles sejam literalmente abençoados. Cura as enfermidades, enche esse coração de alegria, da tua verdadeira paz, da shalom, da tua caris, que é a tua graça, da tua Irene, que é a tua paz viva. Que os nossos ouvintes sejam abençoados, que todos tenham um dia felicíssimo, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, até amanhã às 10 da manhã, se Deus permitir. Um abraço aqui, seu amigo Genésio Santos. Fala, Leandro. E aqui na sonoplastia, Leandro Alves. Tá bom, Deus abençoe. Boa tarde, na paz do Senhor.